Oi, alunos, tudo bem com vocês? Tia Natália está aqui mais uma semana para explicar o nosso material de complementação escolar do quinto ano, dessa vez da semana de 13/7. Vocês vão perceber que nesse material nós vamos trabalhar com revisão, então nós vamos relembrar tudo que nós aprendemos e viemos aprendendo durante esse tempo. Eu acredito que não seja tão difícil de fazer, acredito que esteja bem fresco na memória de vocês. Aqui começa o nosso conteúdo de português. E o nosso primeiro gênero textual é a notícia. Aqui tem uma notícia que se passou lá na Etiópia. O que será de tão interessante que aconteceu nesse país na África? Vocês vão ler para entender a notícia que saiu no jornal e responder as questões que vêm a seguir. Então, leiam com bastante atenção. Depois a gente muda para outro gênero textual, que são os quadrinhos. Quadrinhos agradam sempre, não é? Trouxemos aqui mais alguns para você. Depois da leitura, dê um título para cada história. Só que vocês vão perceber que nesses dois quadrinhos que aparecem aqui, há diferença entre eles. No primeiro, entre os personagens, há diálogo. Tem texto. Então, vocês vão ler o texto para poder responder as questões. Já nesse segundo quadrinho que aparece aqui, que é da Luluzinha, não tem nenhum tipo de fala. Tia, então como eu vou entender esse quadrinho? Você vai prestar atenção em tudo que compõe a cena, vai prestar atenção na expressão facial da Luluzinha e que sentimento ela está tentando externalizar naquele quadrinho, e eu tenho certeza que você vai entender essa história. Então, você vai prestar atenção nesse quadrinho e também responder as questões que vêm depois dele. Ah, e não esqueça de dar o título para a história. Na página 8, começam nossos conteúdos de matemática, e são conteúdos também de revisão. O número 1 é compor o número. O que é compor o número? Eu vou montar esse número. Eu vou descobrir que número é esse e vou correlacionar a primeira coluna com a segunda. Já o número 2 é para eu fazer o oposto, é para eu decompor. Lembra que a tia colocou no quadro valor de lugar? Os números? É isso que vocês vão fazer. Repetir o número, ver quantos números tem depois dele e completar com 0. Eu vou desmontar esse número. O número 3 vocês vão colocar em ordem decrescente, ou seja, esses números aí do maior para o menor. Na página 9, eu tenho um pouquinho de cálculos. Vocês vão relembrar as 4 operações. Não esqueçam, prestem atenção no sinal. Depois, na página 10, vão vir alguns probleminhas. Prestem atenção também em que operação eu devo fazer para resolver esse problema. Leiam com bastante atenção. E na nossa página 11, eu vou trabalhar a medida de tempo. É tudo aquilo que eu calculo no tempo. Pode ser 1 minuto, 1 hora, pode ser 1 ano, pode ser 1 mês, pode ser 1 bimestre, que são 2 meses, 1 trimestre, que são 3 meses, 1 século, que são 100 anos, 1 milênio, que são 1000 anos. Então, vocês vão prestar atenção aí e vão responder essas questões sobre medida de tempo, que é tudo aquilo que eu meço o meu tempo, que eu utilizo tempo. Na página 12, são os nossos conteúdos de ciências e também é revisão. Nós vamos relembrar tudo aquilo que nós falamos sobre a água, esse líquido tão importante. E vamos relembrar vários assuntos relacionados à água. O nosso planeta Terra, ele pode ser chamado de planeta azul, porque grande parte dele é composto por água, mais por água dos oceanos do que por terra. Nós aprendemos também que a água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, por isso que fica a sigla H2O. Vimos as diversas maneiras que nós podemos encontrar a água, seja ela no estado sólido, igual a pedra de gelo, líquido, igual a água que bebemos, ou gasoso, na forma de vapor. A
A água, ela já foi considerada um recurso inesgotável, ou seja, ela não ia terminar nunca do planeta. Só que hoje a gente sofre essa ameaça, porque a gente está usando a água de maneira bem irregular. Vale lembrar também que 70% do nosso corpo é formado por água. Então, nós não encontramos somente água na natureza, nós encontramos no nosso corpo também. Nós precisamos da água para nossas funções vitais. Então, vocês vão responder esses assuntos sobre a água. É muito importante que a gente beba água potável. O que é água potável? É água própria para consumo. É aquela água que passa por aquela estação de tratamento e chega à minha casa pronta para eu beber. A tia já explicou para vocês também como funciona esse tratamento da água. Caso eu não consuma água potável, eu consumo água contaminada, isso traz grandes prejuízos para o meu corpo. E aqui embaixo, na página 14, nós vamos estudar algumas doenças relacionadas à água. Qual doença eu posso contrair caso eu consuma essa água que não seja potável, essa água que não seja própria para eu beber. Então, vocês vão ver sobre essas doenças e vão responder as questões a seguir. Lembrando que não é só a água, as doenças relacionadas à água também pode ser aquelas bem famosas relacionadas à água parada. A dengue, a zika e a chikungunya. Na página 15, nós vamos começar com nossos assuntos de geografia. Nós viemos estudando ao longo do tempo sobre o estado do Rio de Janeiro. Vimos que o estado do Rio de Janeiro é dividido em municípios, que também, no caso, moramos no município do Rio de Janeiro, e os municípios são subdivididos em bairros. Cada um tem o seu bairro. Então, aqui tem um mapa do Brasil e ele está dividido em estados. E ele vem trazendo, deslocando desse mapa, um pedacinho desse estado, que é o nosso estado, que é o Rio de Janeiro. Mas nós também já estudamos na aula de geografia o todo, o Brasil todo, e vimos que ele é dividido em 26 estados e um Distrito Federal. E esses estados, eles são agrupados por suas semelhanças, sejam de tamanho, de clima, de vegetação, de costumes, em 5 regiões. Então, os estados do Brasil são divididos em 5 regiões, através de suas semelhanças. E o Rio de Janeiro, que é o estado que a gente vive, está localizado na região sudeste. Então, aqui, na parte de geografia, ainda vai retratar um pouquinho da localização do Rio de Janeiro e dessa subdivisão do estado do Rio de Janeiro em municípios, nessa distribuição político-administrativa do Rio de Janeiro em municípios. Então, aqui vocês vão ver o mapa do estado do Rio de Janeiro sendo dividido nos seus municípios. Aqui vem falando um pouquinho sobre o estado do Amazonas, que ele fica lá na região norte do país, que é na região lá de cima. Esse estado, por mais que ele seja o mais extenso de tamanho, ele é o que possui menos população. Por quê? Porque lá tem uma área verde muito grande, a chamada floresta amazônica. Então, essa floresta amazônica traz muita área verde, locais pouco povoados. Então, essa é uma característica bem marcante lá do estado do Amazonas. Então, aqui termina a nossa parte de geografia na página 17. Bom, por fim, chegamos na nossa parte de história. E ela vem falando sobre o nosso convívio em sociedade. O quanto a gente tem que exercer nosso papel de cidadão e cumprir as leis que são feitas pelo governo para poder viver em harmonia e pacificamente em uma sociedade justa, igualitária. E para que a gente exerça a nossa função de cidadão, a gente precisa cumprir os nossos direitos e os nossos deveres. Os nossos direitos são aqueles que são assegurados. São o direito a uma educação de qualidade, a uma saúde digna, o direito a uma moradia. Então, tudo isso são direitos do cidadão.
Os deveres é aquilo que a gente precisa cumprir. Então, aqui embaixo, vocês vão fazer uma atividade colocando 1 no que indica um direito e 2 para que indica um dever. Lembrando que nós, como cidadãos, precisamos seguir tudo isso à risca para que nossa sociedade siga caminhando harmonicamente. E até para a gente ser honesto enquanto cidadãos. Embaixo vem um pouquinho falando sobre cultura, que a tia já explicou também que a cultura é uma parte muito importante do povo, é o que forma a identidade do povo. Então, a nossa cultura brasileira, ela tem como base 3 influências: a indígena, a africana e a europeia. Então, a fusão dessas 3 culturas fizeram a cultura e a identidade do Brasil. Nós viemos trabalhando ao longo do mês de abril a cultura do índio, a contribuição da cultura do índio. Então, aqui vem mais um pouquinho sobre a cultura indígena e o quanto importante ela é para a formação do povo brasileiro. Então, leiam e façam as questões que vêm depois, tá? Bom, o nosso conteúdo acabou por aqui. Nós entraremos em um recesso escolar. Não sintam saudade da tia, que a tia logo, logo volta. Não descansem, porque a tia vai descansar também. Só que não esqueçam do nosso dever com a escola, de fazer as atividades em dia. A tia conta com vocês e ama cada um de vocês.